bem-vindas, sejam bem-vindos. Pessoal, no encontro passado, a gente terminou basicamente discutindo um pouquinho alguns aspectos sobre o chamado Estado absolutista, né? Um modelo de regime, um modelo político, né, de organização política, que foi a primeira manifestação disso que a gente está chamando de Estado moderno, né? Surgido ali principalmente na Europa, naqueles, né, elementos, naqueles contextos ali do século XVI, século XVII, até pela derrubada desse modelo de Estado absolutista em razão das revoluções liberais do século XVIII. Então a gente basicamente apontou aqui algumas características desse modelo de Estado absolutista, né? Um regime político em que os poderes estavam concentrados nas mãos de um indivíduo, você até tinha uma estrutura administrativa por trás, uma máquina existente para fazer valer a vontade, né, daquele monarca, daquele que detinha o poder político, mas não tinha praticamente nenhuma autonomia dos poderes. Então, verdade que eu já até falei para vocês em algum momento aqui, que quando houve a Revolução Francesa, né, se formou o modelo de Estado republicano democrático na França, havia uma desconfiança muito grande com o poder judiciário, e isso culminou, inclusive, num modelo de separação dos poderes na França, em que prevalece mais a supremacia do parlamento, ou seja, os poderes do parlamento em detrimento do poder judiciário, porque havia uma desconfiança naquele contexto de que o judiciário servia ao antigo regime. Então, essas questões históricas elas são interessantes porque repercutem, né, no modo em que se deu a formação daquele Estado e as repercussões disso até os dias de hoje. Só a título de curiosidade, tá? Vocês vão ver aí estudando direito constitucional, vocês vão ver aí nas disciplinas posteriores, que é muito comum a gente fazer menção a, por exemplo, decisões da Suprema Corte Americana, né? Talvez seja o Tribunal Constitucional fora do STF mais estudado pelos constitucionalistas brasileiros e por aqueles que estudam os tribunais constitucionais. Junto da Suprema Corte Americana, a gente tem o Tribunal Constitucional Alemão, né? Talvez mais um ou outro ali, um Tribunal Constitucional da Itália. E aqui no contexto da América do Sul, nós estudamos muito no Brasil a Corte Constitucional da Colômbia. Tem muitas decisões interessantes, tem muitos posicionamentos interessantes que repercutem no âmbito de posicionamentos do Supremo Tribunal Federal. Mas é pouco comum, apesar da peculiaridade do Estado francês, mas é meio incomum a gente encontrar decisões paradigmáticas do chamado Tribunal Constitucional francês. Na verdade, até lá, tem muita gente que resiste a falar de uma existência de um certo controle de constitucionalidade na França, exatamente por conta da vigência de um modelo, né, de Estado, de separação dos poderes, que pressupõe uma espécie de prevalência do parlamento em detrimento do poder judiciário, em detrimento do poder executivo. Então, mais vale lá a lei que é aprovada pelo parlamento do que propriamente decisões do poder judiciário. Tá? E isso tem um elemento histórico por trás. Isso que eu acabei de dizer da desconfiança em relação ao poder judiciário. Mas por que eu estou chamando a atenção para esse detalhe? Porque esse modelo de Estado absolutista que eu falei para vocês e que a gente terminou falando na aula passada, é um modelo de Estado que foi sofrendo durante algum tempo, né, um processo muito parecido com o que aconteceu na Inglaterra, de limitação, né, gradual do poder, mas na França, por exemplo, houve um movimento que devastou e que foi um movimento revolucionário que derrubou o chamado antigo regime. Na Inglaterra, tá, pessoal, esse processo ele foi um pouco diferente, porque na Inglaterra tem muita gente até que nem usa essa expressão chamada Revolução Gloriosa, aconteceu ali no 1688, 1689. Tem muita gente que não usa esse termo Revolução Gloriosa porque não foi um processo de derramamento de sangue nos moldes, digamos, tradicionais que a gente conhece das revoluções. Ou foi um processo que começou lá na Magna Carta inglesa, de 1215, até a gente discutiu um pouco na aula passada. Foi um processo em que o parlamento, né, de modo contínuo, de modo gradual, conseguiu limitar o exercício do poder político. É tão verdade que a Inglaterra se transformou de monarquia absolutista para uma monarquia constitucional, para uma monarquia parlamentarista limitada. E isso decorre muito também de um documento chamado Bill of Rights, né, que é a Carta de Direitos
apresentada pelo parlamento inglês em 1689, que se fala que foi o fato histórico que culminou com essa revolução aí gloriosa. O que é importante, né? Aquela história. Quando você tem uma carta de direitos, você está apresentando uma limitação ao exercício do poder. Essa carta de direitos que estabelece, por exemplo, devido processo legal, garantido direito à propriedade, né, a necessidade de um prévio processo para que o dono de terra seja taxado, seja cobrado em relação a algum tributo, isso de alguma forma limita o exercício do poder político. Então essas cartas de direitos, elas são importantes nesse sentido. Então a gente teve um primeiro movimento ali no século XVII, cujo principal exemplo aqui é a chamada Revolução Gloriosa. Mas na França, o movimento foi completamente distinto. Né? Na França, o que foi que a gente teve? A gente teve um movimento revolucionário, a gente teve uma reivindicação, né, de um certo grupo que era, na verdade, 98% da sociedade francesa à época. Né? Como é que estava organizado lá as classes na França? Era a nobreza, era o clero e era a chamada burguesia, né? Ou também chamada de terceiro estado. Não é a burguesia nos moldes desse conceito político que a gente utiliza no Brasil, né? Chamado de burguês, de burguesia e etc. Na verdade, a gente está falando de uma classe que tinha ali, dentre os integrantes, camponeses, artesãos, agricultores e etc. Tá? Mas era, de certa forma, a classe trabalhadora naquele contexto da França. Tem um livro, pessoal, que está disponível na internet, porque digamos, uma obra de domínio público, que é uma obra do Abade Sayes. O título do livro é O que é o Terceiro Estado? É um panfletozinho. Tá? Muita gente diz, inclusive, que essa era a fagulha que faltava para a eclosão da Revolução Francesa naquele contexto. Nesse livro, né, ele é muito interessante porque ele reivindica um certo protagonismo desse chamado terceiro estado, dessa classe, dessa burguesia, dessa classe trabalhadora na França. Quando havia reunião das chamadas Assembleias Gerais, né, que era uma espécie de reunião da sociedade na França para tomar decisões de alguma forma, ou para que pudessem opinar sobre decisões que seriam tomadas pelo monarca, você tinha um modo de eleição que era muito parecido com o que a gente chama de representação por cabeça. Então era mais ou menos assim, 98% da sociedade era o terceiro estado, 1% era o clero, 1% era a nobreza. Na hora de voto, na hora de dar opinião sobre a matéria, o clero tinha direito a um voto, a nobreza tinha direito a um voto, e o terceiro estado, 98% da população, tinha direito a um voto também, né? Ou a uma opinião específica. Então, aquilo dali foi gerando, no decorrer do tempo, essa necessidade de representação, né? Essa necessidade do terceiro estado ser ouvido. Então, esse livro do Abade Sayes, O que é o Terceiro Estado, ele faz 3 perguntas que são bem interessantes. Ele diz assim, o que é o terceiro estado? Isso é tudo. O que é que o terceiro estado tem sido? Absolutamente nada. E o que ele quer ser? Alguma coisa. Então, a reivindicação desse panfleto do Abade Sayes era mostrar que o modo como as coisas estavam ocorrendo na França estava literalmente, né, calando a voz do terceiro estado. O terceiro estado não tinha capacidade de influência alguma. E aí, né, dentro desse cenário, eu estou sintetizando bastante, dentro desse cenário, a gente tem a eclosão de um movimento revolucionário, né, pautado nos ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, que derrubou o chamado antigo regime. E aí talvez você não tenha percebido a ligação que eu estava querendo fazer, mas agora há pouco eu disse, olha, não se tem muitos exemplos de decisões do Poder Judiciário francês, porque se dá ênfase muito grande ao parlamento. E por que isso? Porque esse processo de Revolução Francesa, né, esse clamor do terceiro estado de se ver representado naquele contexto de organização política, faz com que o parlamento se torne exatamente esse espaço de representação. A famosa vontade geral, né, a sociedade sendo guiada pela vontade geral, que é uma expressão utilizada por Rousseau. Então, o terceiro estado encontra eco, encontra um ambiente exatamente para se ver representado no parlamento. Então, essa é uma das explicações da gente visualizar uma predominância, né, do parlamento enquanto instituição, de certa forma, protagonista na França, né? Tem um debate muito interessante, foi até legal que um aluno hoje pela manhã levantou essa discussão, que tem um livro muito conhecido aqui no Brasil,
que é o livro Reflexões sobre a Revolução na França, de Edmund Burke, que é considerado o pai do conservadorismo moderno, e Burke faz uma crítica à Revolução Francesa. E esse livro, essa crítica que ele faz à Revolução Francesa, né, desperta, obviamente, o interesse de pessoas para o debate. Né? Um debate que se tornou clássico acerca da Revolução Francesa foi entre Burke e Thomas Paine. Né? Burke, para quem não se recorda ou não leu nada ainda a respeito dele, era um parlamentar britânico, irlandês de origem, e teve uma formação religiosa. Os pais eram católicos, e ele tinha quem diga que ele era anglicano, mas enfim, ele tinha uma formação religiosa e fazia referência bastante a essa questão de providência divina nas suas obras. Né? E nesse livro, Reflexões sobre a Revolução na França, ele fala um pouco sobre isso também. Ele criticou o movimento revolucionário na França porque considerou que aquele movimento estava sendo desenvolvido a partir de um certo grupo, né, iluminado, que queria, a partir de uma ideia de vontade geral, conduzir a sociedade francesa, e ele critica dizendo que aquilo não representava a totalidade daquela classe existente na França. Um outro elemento que ele destaca era basicamente que esse movimento revolucionário ele iria destruir algo que se demorou para, né, se concretizar. Você pode estar perguntando, como assim, Helder? Como é que o cabo vai criticar o movimento revolucionário na França, que derrubou um modelo de Estado absolutista, que você está apontando aí uma série de características que, para a gente hoje, observando isso, são características inconcebíveis, né? Como é que a gente vai levar em conta e criticar um movimento que derrubou o antigo regime? Talvez o elemento principal da crítica de Burke é que ele aponta que, basicamente, o antigo regime já estava passando por um processo de limitação do exercício do poder e que não havia necessidade da eclosão daquele movimento revolucionário nos moldes em que ocorreu na França. Não era que ele era contra reformas. Ele, basicamente, até talvez, né, do ponto de vista de um tipo ideal ou de uma certa perspectiva muito boa da realidade, ele fala no livro que poderia ter acontecido na França um pouco do fenômeno que aconteceu na Inglaterra, da monarquia se tornar limitada a partir de um processo de imposição gradual, a partir da declaração de direitos, e não havia necessidade de se varrer o regime político tal qual foi o que havia acontecido na França. Né? Thomas Paine faz essa crítica a Burke e diz que ele, na verdade, está se preocupando indevidamente em relação à França. Primeiro, que ele não era francês, segundo, que ele não era parlamentar. Então, ele estava se preocupando indevidamente, apresentando críticas que ele não conhecia a realidade, né, segundo a crítica de Paine, ele não conhecia a realidade daquele contexto ali na França. Burke, em muitos momentos, foi acusado de ser incoerente, porque defendeu, né, por exemplo, a independência dos Estados Unidos. Ele defendeu a declaração de independência das 13 colônias frente à coroa britânica, né? País no qual ele era parlamentar. Ele defendeu, inclusive, por exemplo, a independência da Índia, que à época era colônia e passava por um processo de exploração econômica por parte da coroa britânica, e ele foi apontado como incoerente. Como é que você é contra a Revolução Francesa, que está aqui com esses ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, e você é contrário aqui, você é a favor da independência das 13 colônias, a favor de uma libertação da Índia em relação à Inglaterra? O principal argumento dele era, segundo, né, ele escreveu, criticando a França, era exatamente a ideia de liberdade. Porque ele dizia que, de fato, as 13 colônias independentes deveriam se tornar, sim, independentes, nas 13 colônias, e a Índia também por uma questão simples de defesa da liberdade. O parlamento britânico taxava, o parlamento britânico criava uma série de imposições em relação às colônias, e a colônia não tinha representação, não participava desse processo decisório na Inglaterra. Então, isso levou, né, ao surgimento dessa perspectiva em Burke, dele criticar a existência aí de imposições da Inglaterra para com as colônias, sem que as colônias pudessem participar. Então, ele defendeu exatamente esse processo de autonomia, esse processo de independência, estritamente ancorado na ideia de liberdade, né? E isso é muito notório, né? Eu não sei se eu já falei
para vocês em algum momento aqui, que o parlamento britânico, né, para o inglês, ele é defensor da liberdade. Vide a Bill of Rights em 1689, a Revolução Gloriosa, mas para as colônias, para o americano, naquele contexto, era opressor, né? Era quem, de alguma forma, mitigava a liberdade. E isso, de fato, foi um dos motivos que levou à declaração de independência dos Estados Unidos frente à Inglaterra. Esse debate ele é muito interessante, ele é muito rico, às vezes a gente desconsidera esse debate entre Paine e Edmund Burke, exatamente refletindo sobre a Revolução Francesa. Porque até numa perspectiva, digamos assim, meio eurocêntrica, a gente ouve a narrativa da Revolução Francesa um pouco romanceada aqui no Brasil, né? A gente tem uma perspectiva, de fato, de um movimento que influenciou a Europa, que influenciou de alguma forma, eu até falei isso, né, quando a gente discutiu um pouquinho sobre a Revolução Pernambucana, influenciou outros movimentos, mas houve também uma série de problemas naquele contexto, né? Houve uma série de problemas aí, derramamento de sangue, vide a história de Robespierre e todos aqueles elementos que a gente conhece que ocorreu ali na França. Mas a verdade é que as revoluções liberais, né, falando aqui da França, falando dos Estados Unidos, o que é que elas propuseram? Porque quando você se propõe a mudar um regime político, você está apresentando uma alternativa e está impondo, está apresentando um modelo de Estado que iria substituir aquele modelo de Estado absolutista. Eu vou colocar na tela um quadro em branco aqui para a gente poder fazer algumas anotações sobre o que a gente vai discutir, ok? Então vejam, o que substitui aqui, pessoal, o que vai impor aqui, cadê meu? Aqui, o que vai substituir o modelo de Estado absolutista, né? O que as revoluções liberais vão trazer para a gente de novidade, né? Trazem exatamente essas novidades aqui, ó. Opa, cadê você, rapaz? Cadê tu que não tá me aparecendo? Deixa eu só virar aqui para poder aparecer. Pronto. Então, olha só. O que foi que a... Ué. Tá aparecendo aí, não tá, pessoal? Não sei por que não tá. Tá aparecendo um quadro aqui, em branco, professor. Não tá Deixa arriscando. eu sair. Tá Só aparecendo um quadro em branco, né? Porque eu não tô vendo aqui a canetinha, rapaz. Que é isso? Vai me atrapalhar logo agora. Deixa eu tirar aqui, que aí eu vou colocar novamente, para ver se aparece. Deixa eu fechar aqui. Não sei por qual razão falhou agora. Tá ligado agora. Não deixa na mão, não. Vamos lá. Vou projetar novamente aí para vocês. Tá resolvido. Então, vejam. A queda, né, desse modelo de Estado absolutista, ele trouxe para a gente um outro modelo de Estado. E que Estado é esse? Qual é a sua característica? Qual é o nome desse modelo de Estado? É aquele Estado que nós vamos chamar de Estado liberal, Estado liberal de, olha só a qualificação aqui, Estado liberal de direito. Percebam que esse modelo aqui, chamado de Estado liberal de direito, ele vai apresentar para a gente duas informações que são essenciais. É um Estado liberal, e por que é um Estado liberal? Existem razões para isso, para que a gente identifique por que esse modelo de Estado que surgiu ali na França, pós-revolução, né, a República Francesa que foi implantada, é um exemplo desse chamado modelo de Estado liberal de direito. O que essas revoluções, o que esse movimento iluminista, o que essa Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, traz para a gente informação. Então, o modelo de Estado que surge é exatamente o Estado liberal de direito. Então, liberal por algumas razões e direito por outras razões. O que é que eu quero inicialmente discutir com vocês aqui? Vamos pensar logo, né, por que Estado de direito? Tá? O que é que caracteriza esse modelo de Estado enquanto um Estado de direito? Olha só. Aquela máxima, né, o Estado sou eu, né, a confusão entre o indivíduo, o monarca e o Estado, traz repercussões práticas naquele contexto de Estado absolutista. Os poderes, aquela máquina pública então existente, era responsável por aplicar as determinações do monarca.
Então, muitas vezes, as leis, os decretos, os atos normativos que eram criados, afinal de contas, já existia, sim, um arcabouço jurídico normativo naquele contexto de Estado absolutista, né? As determinações que eram impostas aos poderes constituídos, elas decorriam muitas vezes da pena do próprio monarca, das determinações do monarca. Então, quando a gente visualiza o surgimento de um modelo de Estado liberal de direito, né, de uma classe, por exemplo, como era o terceiro Estado na França, reivindicando a representação, reivindicando a limitação do exercício do poder, reivindicando aqui uma estrutura, por exemplo, clássica de separação dos poderes, a gente tem um elemento que vai caracterizar esse modelo de Estado de direito, que é exatamente o princípio da legalidade, que é marco desse modelo de Estado de Direito. Muito provavelmente, vocês já tiveram em algum momento, né, informação sobre o que seria esse princípio da legalidade. Até circula por aí sempre um brocárdio, né? O que é o princípio da legalidade? O princípio da legalidade é fazer aquilo, se for particular, fazer aquilo que a lei não proíbe, e se for administração pública, fazer aquilo que a lei determina. Então, geralmente a gente encontra esse brocárdio, né? Se você abrir, por exemplo, o artigo 5º, né, inciso 2, por exemplo, da Constituição, você vai basicamente aprender esse brocárdio. Podemos fazer, enquanto particulares, aquilo que a lei não nos proíbe, e a administração pública, o administrador público, ele só pode fazer o quê? Aquilo que a lei determina. Então, veja que existe um elemento aqui, pessoal, que caracteriza essa ideia de legalidade. O que é que a gente está visualizando aqui? Esse modelo de Estado de Direito, né, que é qualificado pela ideia de legalidade, é exatamente a partir da lógica de limitação do exercício do poder. Esse princípio da legalidade aqui, basicamente, ele exprime a ideia de que o Estado ele se move a partir do arcabouço normativo jurídico que existe naquele determinado país. Então, seja a administração pública fazendo aquilo que a lei determina, seja o particular se autodeterminando a partir do que a lei não proíbe, de alguma forma ou de outra, o princípio da legalidade ele funciona como um limite ao exercício do poder. Então, basicamente, até é comum a gente observar esses dois desdobramentos aqui, que eu vou colocar na tela para vocês. Primeiro, a legalidade seria um fundamento, acabei de falar sobre isso, né, um fundamento para a atuação do Estado. Então, se o Estado só pode fazer aquilo que a lei determina que ele deve fazer, então o administrador público, ele tem como fundamento da sua atuação o princípio da legalidade. Sei que nós temos entre nós aqui agentes públicos, servidores públicos, basicamente é o seguinte, você não pode chegar numa repartição pública e exigir do servidor o que você quer que ele faça. Ele só vai fazer se aquilo que você está pleiteando se coadunar com o que a lei determina que ele faça. Ele não vai inventar. Ele não vai chegar lá e vai fazer algo que a lei não autoriza a fazer. Se você está pleiteando um serviço, se você está postulando que a administração pública lhe faça algo, o administrador só vai poder materializar aquilo que você está pedindo se a lei determinar que ele faça isso. Então, no final das contas, o princípio da legalidade é um fundamento. Se você questionar o administrador público ou o Estado fez isso, o Estado de Pernambuco. Se o Estado fez isso ancorado na lei, infelizmente você não vai poder questionar em muita coisa. Você pode ali, obviamente, tentar se contrapor, apresentar uma outra perspectiva de interpretação da legislação, mas basicamente o que você tem é simplesmente ver o cumprimento da lei, porque a legalidade aqui funciona como um fundamento de atuação do Estado. E, por outro lado, também, como consequência lógica, vou escrever aqui para vocês também, o princípio da legalidade, naturalmente, vai funcionar como limite, não é isso? Então, o princípio da legalidade aqui vai funcionar como um limite também à atuação do Estado. É um duplo fundamento, né? A doutrina portuguesa trabalha muito com esse duplo fundamento do princípio da legalidade, né? Essa dupla, na verdade, perspectiva do princípio da legalidade é um fundamento para a atuação do Estado e também é um limite ao mesmo tempo, tá? Geralmente, o que é que a gente encontra de definição, né? Geralmente se diz assim, a legalidade ela se apresenta no sentido positivo quando ela determina o que a administração pública deve fazer. E ela se apresenta numa perspectiva negativa
quando ela diz que nós podemos, enquanto particulares, né, nós podemos nos autodeterminar de acordo com aquilo que a lei não está proibindo. Ou seja, estaremos aí em plena liberdade para fazermos ou tomarmos condutas que não está expressamente proibido em lei. Então, se fala exatamente, né, numa legalidade positiva ou numa legalidade negativa. Nessas anotações que eu fiz aqui para vocês, como é que de repente a gente poderia enquadrar? Para não ficar muito solta a informação, vocês encontrarem isso por aí e a gente não ter falado. A gente pode aqui falar que quando a legalidade funciona como um fundamento para a atuação, por exemplo, da administração, a gente está falando aqui de uma legalidade no sentido positivo, é uma legalidade positiva, ok? Aqui, só para título de descontração, a gente está falando legalidade no sentido positivo e negativo, no sentido ruim da coisa, no sentido da expressão tal qual a gente está acostumado a ouvir. Mas é uma legalidade no sentido positivo porque ela impõe um fazer, e é uma legalidade no sentido negativo porque ela impõe um não fazer, uma abstenção, né? Uma certa limitação ao exercício dos poderes por parte do Estado. Porque se a lei não proíbe expressamente determinada conduta, e se você pratica na ordem dos fatos, ali na situação fática, o Estado não vai poder lhe punir, porque não existe fundamento para isso. Vocês percebem? Então, ao mesmo tempo, é um fundamento de atuação e é também limite à atuação do Estado. Então, nesse caso aqui, né, enquanto limite, a gente poderia dizer que seria uma legalidade negativa, ok? Por um lado se impõe um fazer, por outro lado se impõe um não fazer, ok? Então, isso é uma primeira perspectiva aqui que a gente tem. Então, esse modelo de Estado de Direito, ele é assim qualificado exatamente porque você tem um conjunto de normas, um conjunto de regras, um conjunto de princípios, de leis criadas pelo parlamento que vão, né, organizar e vão tutelar as relações jurídicas naquele modelo de regime político, naquele modelo de Estado. E detalhe, viu? Isso aqui assume, mais uma vez eu quero destacar isso aqui assume um caráter muito forte no contexto da França, exatamente por conta da representação e da importância do parlamento, né, que se tornou espaço, que se tornou voz do terceiro Estado, da burguesia, que levou a cabo, que levou à frente, que liderou o movimento revolucionário. Tá? Eu vou disponibilizar um texto para vocês, viu, Rebeca, de Glauco, que ele fala sobre jurisdição e Estado legalitário. Foi o primeiro texto que eu li dele, eu fui aluno dele na época, na graduação, que é um texto muito bom, que ele mostra exatamente esse processo de evolução, né, do quanto foi importante o parlamento naquele contexto e o porquê, né, explicar dessa forma que lá na França não existe um protagonismo do poder judiciário e sim do parlamento. Depois, mais tarde, quando eu for disponibilizar o conteúdo dessa aula, eu vou colocar um texto de apoio para vocês aprofundarem esse debate também, tá certo? Então, essa é a lógica aqui, isso se torna mais intenso no contexto da França, exatamente por conta da representatividade e por conta da importância do parlamento naquele contexto, né? O parlamento que surge a partir de uma lógica de representação, ele realmente tem esse protagonismo, tá? Os revolucionários desconfiavam muito do poder judiciário, até hoje parece que tem essa desconfiança lá, né? Então esse é um primeiro elemento, isso é uma qualificação, né? Isso explica o porquê, né? A doutrina americana fala de rule of law, o governo de leis, né? O império da lei, enfim, existem muitas formas de se, né, dirigir a esse fenômeno. Um outro ponto aqui, pessoal, que qualifica essa ideia de Estado de Direito é o que a gente vai chamar aqui, de segurança, né, segurança jurídica. Aí aqui eu preciso um pouquinho de atenção de vocês para a gente poder só refletir sobre o assunto, tá? Vou até tirar aqui a tela para a gente poder conversar sobre isso. Olha só, o que é segurança jurídica? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Qual é a ideia que vocês têm quando vocês ouvem a expressão? O que é segurança jurídica, Helder? Alguém quer falar alguma coisa? Estou vendo o Paulo aí que está com a câmera ligada. Fala, Rebeca. Levantou a mão também. Quem quiser, fique à vontade aí. O que é segurança jurídica? O que é que você entende por segurança jurídica? Paulo é sempre um exemplo de câmera ligada, né? Quando eu crescer, eu quero ser como ele. Seria exatamente a questão de você ter uma segurança no sentido de que os entes do judiciário não fossem julgar nada além daquilo que está previsto em lei.
não fosse ser realizado nada com base em achismos ou opiniões, e que, tendo a letra da lei escrita, você teria a possibilidade de ter, no máximo, a construção de uma jurisprudência, mas não uma operação fora do que é previsto na lei. Então, por exemplo, quando a gente fala que está questionando, eu ouvi muito isso, inclusive com um vídeo que Nilberto mandou para mim, e eu assisti hoje, questionando a questão do processo de Lula, né? A decisão de Fachin. Era interessante porque algumas pessoas colocavam assim, mas essa decisão de Fachin, eita, que caiu tudo aí. A nave está desmontando. A decisão de Fachin coloca em risco a nossa segurança jurídica. Porque antes nós tínhamos, o próprio Supremo Tribunal teve um entendimento, e agora ele reformula esse entendimento, dando um posicionamento completamente contrário ao que ele tinha antes. Certo. Então, a impressão que eu tenho é que, quando se fala segurança jurídica, seria um entendimento não consolidado por completo, porque isso é impossível, mas pelo menos uma margem de entendimento onde você pudesse operar sempre voltando-se para a lei. Seria isso ou não? Uma perspectiva. Paulo, fala aí, você levantou a mão e baixou a mão? Professor, é basicamente o que Rebeca falou, né? Atualmente a gente tá ouvindo muito, né? Principalmente vindo do Supremo Tribunal. A gente está vendo que algumas decisões do Supremo chega até a ser exagero, né? E com isso as pessoas perguntam se tem segurança jurídica, porque o Supremo era para ser um membro independente, né? E acaba meio que... Pode dizer que o Supremo é de equilíbrio nas instituições. Pode falar, fique à vontade. Meio que está pendendo para o lado político também, que não era para ser, né? Tá certo, ótimo. Danilo, levantou a mão, fica à vontade. Foi. Eu acho que os dois colegas já falaram tudo, né? As questões técnicas. Para mim, de uma forma mais simples, eu enxergo como sendo a garantia de que a lei vai ser cumprida, que não vai ser feito nada fora da lei e que essa lei não vai ser mudada por livre e espontânea vontade. E eu, honestamente, não acredito que isso ocorre muito, pelo menos no nosso país. Que sotaque massa, Danilo. A gente vê magistrado que acha que é assim, depois, no outro estado, às vezes até no mesmo estado, mas numa outra comarca, o magistrado acha que é assado. Você vai para um determinado, né, uma segunda instância, os desembargadores voltam que é assim, depois eles mudam de ideia, voltam que é assado. E aí, também isso prejudica o sistema judiciário, porque os processos vão se arrastando ad eterno, né? E depois eles mesmos reclamam que estão sobrecarregados. Enfim. Tu é de onde, Danilo? Eu sou daqui mesmo, de Olinda. Tu é de Olinda, é? Teus pais são de fora ou não? De outro não, estado? Meu pai nasceu no Rio Grande do Norte, mas ele veio para cá muito pequeno, antes dos 5 anos. E minha mãe é de Betânia, Pernambuco. Legal. Mas eu moro aqui desde que nasci e eles moram aqui desde que se casaram. Massa, deve ter dado um pouquinho aí o jeito de falar dos pais. Isso é bem Rio Grande do Norte mesmo. Quem foi que levantou a mão aqui também? Foi Leonardo, não foi? Valeu, Danilo. Leonardo, você quer falar alguma coisa? Fui eu, professor. Boa noite, professor. É, Estou trabalhando aqui, estou muito ligado não, mas estamos juntos. Professor, um dos aspectos da segurança jurídica que o pessoal falou, né? Concordo também, acho que nesse ponto de vista. E outro aspecto é na segurança jurídica da lei em si, para que, por exemplo, não seja mudada, não seja revogada por algum dispositivo rápido. Por exemplo, eu cometo algo tendo segurança que a lei. Aí um grupo específico muda a lei de uma noite para outra. Por isso que tem processos rigorosos, por exemplo, de uma portaria a uma emenda constitucional. Não são os mesmos instrumentos, as mesmas formas para mudar. Com isso, daria uma segurança jurídica maior. Eu sei que, por exemplo, uma portaria é mais fácil de revogar
e uma emenda da Constituição é muito mais difícil. Isso daria uma segurança jurídica maior. Joia. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Danilo, Paulo, Rebeca. Pessoal, olha só. Olhem só. Talvez tenha uma palavra que sintetize basicamente tudo que vocês falaram. O que é a segurança jurídica? Segurança jurídica é previsibilidade. Segurança jurídica é você basicamente saber o que vai acontecer quando uma lei for aplicada a um caso concreto, por exemplo. É muito comum hoje vocês ouvirem nos noticiários uma decisão aqui, outra decisão acolá, e sair nos noticiários, tal decisão viola a segurança jurídica. Viola a segurança jurídica por quê? Porque ela é uma decisão que foge de um padrão decisório que anteriormente existia. Portanto, quebra a previsibilidade. A ideia aqui de segurança jurídica não é outra senão a ideia de previsibilidade das relações sociais tuteladas pelo direito. Então, quando você tem, por exemplo, você celebra um contrato e aquele contrato é descumprido, o contrato lhe traz uma previsibilidade, porque existem cláusulas contratuais que vão dizer, se você atrasar o pagamento do aluguel, você tem que pagar 20%. Se você atrasar o pagamento do aluguel durante 3 meses, você vai ser despejado. Se você atrasar o envio, não sei de que, o pagamento de tal mensalidade, você vai perder a propriedade, por exemplo. Né? Então, as relações contratuais, por exemplo, elas são caracterizadas exatamente por essa ideia de previsibilidade. Você tem o dia que é para fazer o pagamento, você sabe quando o patrimônio vai ser incorporado ao seu, você sabe o dia que você vai receber, a parcela que você, até quando você vai pagar. Então, quando a gente está falando aqui de mudança de um modelo de Estado para o chamado Estado, né, liberal de direito, essa qualificação aqui do direito, né, como decorrência da legalidade, você passa a ter a ideia de segurança jurídica também naquele determinado Estado. Porque se você tem a lei para tutelar aquelas relações, você sabe, em tese, como é que aquilo vai funcionar a partir da aplicação daquela determinada legislação. Né? A própria ideia de lei, né, de princípio da legalidade, que se apresenta como um fundamento, que se apresenta como limite à atuação do poder, de alguma forma ou de outra, traz essa previsibilidade. Sabe por quê, pessoal? Porque se o administrador está adstrito à lei, por exemplo, e ele tem pouca margem ou nenhuma margem de escolha, né, você sabe mais ou menos a direção em que aquela decisão vai ser tomada. Eu não estou dizendo aqui, e para quem trabalha na administração pública sabe muito bem, para quem já teve experiência de vínculo efetivo, de estágio, etc., tem pai ou parente que é servidor público, basicamente o que a gente tem aqui é uma previsibilidade exatamente em razão da legalidade. No entanto, a discricionariedade, que é aquela margem de escolha, ela não foi 100% retirada do administrador público. Existem algumas decisões que podem ser tomadas a partir de, a partir de critérios de escolhas que podem ser levados em consideração. Vejam, eu nem estou dizendo que o servidor não tem margem de escolha e nem estou dizendo que o administrador público, muito menos, né, pode escolher, decidir do modo como ele quiser. Existe um quadro, existe uma moldura. E dentro daquela moldura existem margens decisórias. É até uma expressão muito conhecida no livro do ministro Barroso. Ele tem um livro sobre hermenêutica constitucional que ele diz assim, olha, entre o branco e o preto existem vários tons de cinza, mas não existe amarelo, não existe azul. Vocês conseguem entender? Então, a ideia de segurança jurídica, em algum momento, ela pode até trazer uma margem decisória, uma margem de escolha. Mas entre o branco, a cor branca e a cor preta, existe tons de cinza, um cinza mais escuro, um cinza mais claro, mas não sai daquela moldura. Quando você vê algo no azul, quando você vê algo no amarelo, quando você vê algo no verde, aí você está vendo que isso, de fato, está afrontando a segurança jurídica. A segurança jurídica é exatamente para dar estabilidade para as relações, é exatamente para a gente ter previsibilidade na aplicação daquela legislação. Mas reitero, tá? Esse exemplo eu faço questão de usar. Não significa, reitero aqui, que não haja margem de escolha, por exemplo, para o administrador. Exemplo sempre comum. A famosa Lei 8.112, que é a lei dos servidores públicos civis da União, ela basicamente diz assim, olha, se fulano cometer determinada infração disciplinar, ele pode ser punido com a pena de suspensão de 30 a 90 dias. O que é que a lei faz aqui? A lei diz que aquela conduta vai ser punida com a suspensão, mas ela não pode ser punida com 15 dias, com 10 dias, nem com 100 dias. O que é que a lei faz? A lei fundamenta, a lei limita a atuação do administrador
ela traz previsibilidade para aquela decisão, mas ela dá uma margem de escolha, ela estabelece um quadro que vai permitir a decisão. Então, o fulano pode ser punido com 40 dias, o fulano pode ser punido com 60, com 90, vai ter um processo administrativo que o superior hierárquico, à frente daquele procedimento, vai fazer o quê? Vai conduzir, vai levar em consideração os elementos daquele caso e vai tomar uma decisão. Mas ele não pode aplicar 100, ele não pode aplicar 1000 dias, ele não vai poder demitir o fulano, porque aquela conduta dele é no máximo punida com a suspensão das atividades por até 90 dias. Vocês conseguem entender? Então, isso é decorrência natural da ideia de segurança jurídica. A gente visualizar aqui, né, a previsibilidade daquelas relações, seja em relação à própria atuação do Estado, seja as relações travadas entre os particulares, certo? Então, isso aqui é um elemento bem importante para a gente poder observar. Só para vocês terem ideia, o quanto isso é importante, né? Essa ideia de segurança jurídica, essa ideia de princípio da legalidade. Eu tinha falado para vocês, e eu vou até voltar aqui, fazer a projeção novamente. Eu tinha falado para vocês em algum momento que... Deixa eu ver aqui que alguém escreveu alguma coisa. Professor, me desculpe por ter chegado ainda agora, motivo de força maior. Seja bem-vindo, Zé Fernando. Espero que você consiga resolver aí, se não já resolveu, esse motivo que lhe impediu de chegar mais cedo. Mas fique à vontade, depois você pega aí a gravação. Vejam, eu falei para vocês que durante o modelo de Estado absolutista, né, existia processo. O fulano poderia praticar uma conduta que era considerada como uma conduta criminosa, por exemplo. E como é que o sujeito era punido? Tinha um processo contra ele. Né? Alguém que representava o Estado absolutista, alguém que representava o monarca, alguém que representava o rei, ia lá levar a cabo um processo, abrir um processo contra ele, contra o indivíduo, investigava, produzia provas, acusava, julgava e ainda fazia cumprir a pena, tudo num único indivíduo. O nome desse sistema que eu falei para vocês é exatamente o sistema inquisitorial. O fulano, né, aquele que é alvo de um processo, não é visto como um titular de direitos. Ele era visto como um objeto do processo. Razão pela qual o cabo era submetido à tortura, era submetido a tratamento desumano, degradante, porque ele era visto como um objeto e para se alcançar a verdade daquele processo, o elemento poderia ser submetido a qualquer tipo de tratamento. Com o modelo de Estado de Direito, né, inclusive em razão de cartas, né, de direitos, que eu já falei para vocês hoje, a exemplo da Bill of Rights lá na Inglaterra, a Carta de Direitos ela traz limitações ao exercício do poder. Né? Esse contexto aí das revoluções liberais trouxeram documentos escritos que garantiram ideia de propriedade, vida, liberdade, que eu vou falar mais um pouco sobre isso também. Então vejam que, né, nesse modelo aí de Estado absolutista a gente tem um tipo da chamada persecução criminal. Tá? Por que eu não vou usar aqui a expressão processo criminal? Porque o processo criminal é uma das fases dessa chamada persecução criminal. A persecução criminal, como um todo, ela envolve a investigação, ela envolve o processo e envolve eventuais cumprimentos da pena. Então, existe um processo complexo aqui, um desencadeamento lógico de atos que são seguidos até se chegar à extinção da pena de alguém que foi punido. Então, quando vocês se referirem em processo judicial, lembre-se que vocês estão falando de uma fase judicial. Mas essa ideia do exercício do direito de punir do Estado envolve uma investigação, envolve um processo judicial, envolve também um acompanhamento do cumprimento da pena. Afinal de contas, o indivíduo vai estar sob a custódia do Estado, não é verdade? E aí o que eu quero, na verdade, registrar aqui é o seguinte, é que esse modelo de Estado liberal de direito, né, traz para a gente o surgimento de um modelo de sistema acusatório. Eu vou tirar aqui a tela porque aparece uma barrinha para mim, eu não consigo escrever. Mas eu vou escrever aqui exatamente, ó, sistema acusatório. Tá? Vocês vão, com certeza, ouvir falar muito sobre isso nas aulas de direito penal e de processo penal. Tá? O que a gente tem aqui nessa lógica de sistema acusatório? Né? Que é um sistema, nas palavras do professor Auri Lopes Júnior, recomendo até que vocês sigam ele nas redes sociais, um dos maiores criminalistas do país. Ele sempre diz, né? Sistema acusatório é um sistema característico de democracias. Estado de Direito, limitação do exercício do poder. E por quê?
Porque nesse sistema acusatório, já te passa a palavra, Danilo, vi aqui que você está com a mão levantada. Esse sistema acusatório, ele é um sistema em que existe a diferença de funções. Existe alguém que vai acusar, existe alguém que vai julgar, existe alguém que vai investigar, né? Então, o indivíduo, ele não é mais objeto do processo, ele passa a ser visto como titular de direitos. Você passa a ter um procedimento previsto em lei que vai trazer previsibilidade daquelas fases da persecução penal. Então, a legalidade, ela vai repercutir nos mais variados aspectos das relações sociais, seja nas relações horizontais aqui, entre particulares, seja nas relações verticais, entre o indivíduo e o Estado. Então, você tem a previsibilidade, você tem a segurança jurídica a partir desse modelo de Estado que traz a limitação do exercício do poder político exatamente através do direito. Tá? Então, nesse modelo aí que a gente estabelece, né, esse ponto aí, essa característica do modelo de Estado de Direito, esse elemento, né, do sistema acusatório, é muito importante para a gente perceber. Geralmente os livros de teoria do Estado não vão fazer essa alusão a esse fenômeno. Né? Você encontra muito isso nos livros de criminologia, nos livros de processo penal, mas como é um aprofundamento aqui, vale a pena a gente fazer esse destaque, tá? Tranquilo, Danilo. E aí, vejam, basicamente, esses três elementos aqui, eles podem sintetizar o porquê da qualificação desse modelo de Estado aí ser um modelo de Estado de direito, porque existe o império da lei, existe uma limitação do exercício do poder a partir das legislações. Lembre-se sempre da importância desse parlamento no contexto da França, o modo como se deu ali a formação do Estado, influencia muito nesse ponto, não é? E esses são talvez os três elementos que qualificam essa ideia do direito, né? A legalidade, a segurança jurídica, aqui a previsibilidade das relações. Só que existe um outro elemento dentro desse conceito de Estado liberal do direito que precisa ser levado em consideração também, que é esse outro aspecto aqui, ó, desse modelo de Estado. Estado liberal. Por que esse modelo de Estado é chamado de Estado liberal? Né? Você vai dizer, porque foi influenciado pelo liberalismo. Tá, mas o que era o liberalismo? Um movimento amplo, um movimento complexo, que tem desdobramentos na área econômica, na área moral, né, na área política. O liberalismo não é um movimento simplesmente definido pelos aspectos econômicos, de liberdade econômica, mas, pelo menos na acepção clássica, né, assentada ali em Locke, no próprio Burke, que muita gente diz que, eu até falei, não sei se eu falei na aula passada, mas esse debate entre Burke e Paine, muita gente dizia que Burke era o mais à direita que um liberal podia ser, e Thomas Paine era o mais à esquerda que um liberal podia ser, né? Então, esses elementos aí do chamado liberalismo clássico, né, que estava dentro das teorias e dos fundamentos que foram utilizados pelos teóricos do iluminismo, exatamente para que houvesse a derrubada do modelo de Estado absolutista. Então, esse liberalismo aqui, ele vai ser levado muito em consideração. Esse modelo de Estado liberal, ele tem algumas características que a gente vai poder observar aqui, ok? Então, só para você deixar bem anotado aí no seu caderno, o que a gente vai fazer agora é tratar sobre aspectos que qualificam esse modelo de Estado enquanto um modelo de Estado liberal, ok? Então, vamos lá. Do ponto de vista aqui, né, do ponto de vista da política, propriamente, eu poderia colocar aqui, ó, influência do chamado, ó, liberalismo político. Ok? O que é que isso vai repercutir aqui? Né? Veja como as coisas começam a se encaixar. A ideia é muito forte de representação dentro da lógica do liberalismo político. A escolha dos nossos representantes, a ideia de mandato, a ideia dos indivíduos serem representados, de abrirem mão de parcela de sua autonomia para entregarem a um grupo de representantes que iriam tomar decisões por eles. Então, a ideia de liberalismo político aqui vai influenciar nesse processo de representação política. Né? Um outro aspecto aqui também que a gente pode visualizar é basicamente o surgimento daqueles direitos, tá, que nós vamos chamar de direitos de primeira dimensão, direitos fundamentais. Né? Eu vou colocar aqui, ó, direitos
fundamentais de primeira dimensão. Helder, dê exemplos aí de direitos fundamentais de primeira dimensão. Você vai ver o quanto isso caracteriza, né, esse modelo de Estado. Aqui eu estou falando de direitos civis e também direitos, políticos. Eu estou falando aqui, pessoal, no final das contas, de liberdades públicas, liberdade de expressão, liberdade de reunião, de livre manifestação do pensamento. Eu estou falando de direito de propriedade, né? Eu estou falando aqui de direitos políticos, por exemplo, da capacidade de votar e de ser votado, né? Do exercício do sufrágio. Diga, Rebeca. E religião também, né? Oi? Religião. Sim, a liberdade religiosa. E isso na França foi muito intenso, né? A França adotou um modelo de laicidade que é para muita gente uma laicidade bem radical, né? Aqui no Brasil, apesar da gente adotar um modelo de Estado laico, a gente tem um debate muito intenso porque existem a própria Constituição no preâmbulo, você tem a expressão do nome de Deus, você tem crucifixos em repartições públicas, você tem a própria Constituição estabelecendo imunidades tributárias para templos religiosos, você tem a possibilidade de haver uma relação próxima entre Estado e manifestações religiosas, por exemplo, desde que a lei assim preveja e que haja também interesse público. Você vai para o sistema prisional, por exemplo. Geralmente tem um templo da igreja protestante e um templo da igreja católica, né? A gente pode encontrar também locais destinados para manifestações, por exemplo, dos testemunhas de Jeová, dos mormons, daqueles que são adeptos do espiritismo, locais que há manifestações de religiões de matriz africana. Então, você tem, apesar de nós adotarmos um modelo de Estado laico, uma relação estreita. Né? Muitas vezes até a gente acaba visualizando... Oi? Até estreita demais, né? A gente acaba muitas vezes visualizando uma confusão, né? Mas o modelo de laicidade adotado pela França é um modelo realmente bem, por assim dizer, severo, bem estrito, né? Até pelo próprio modo de configuração, a própria ideia de revolução francesa. Você falando, me lembrou o seguinte, você falou da questão do funcionalismo público e desse modelo de laicidade. Eu lembrei de uma polêmica que aconteceu alguns anos atrás, de que, por exemplo, funcionários públicos na França, obviamente, não poderiam manifestar no próprio corpo digamos assim, os seus símbolos religiosos, né? Então, por exemplo, uma mulher não poderia entrar com a jihad, o homem judeu não poderia entrar com aquele, que eu não sei o nome, me desculpem os judeus, aquele chapeuzinho que eles colocam eu acho que é isso, né? É isso. Então, por exemplo, também cristãos não poderiam entrar portando crucifixos, enfim. E eu lembrei exatamente dessa situação, porque nosso atendimento enquanto funcionário público é o público. Você serve ao Estado. E o Estado é laico. Então, fere uma garantia fundamental de manifestação individual, mas também nós temos que pensar que naquele momento você é um servidor público. E, particularmente, eu concordo com isso. Eu trabalho num lugar, por exemplo, que da sala que eu dou aula, dá para ver uma Nossa Senhora, como é, meu Deus, de Fátima. Enorme. E aí você diz assim, mas qual é o problema, tal, se as pessoas de outras religiões não se importam? Mas é porque o que eu encaro, por exemplo, ou dá para todo mundo ou não dá para ninguém. Se era para ter uma Nossa Senhora ali, deveria ter manifestações de candomblé, da Umbanda, do Espiritismo. Então, o ideal, já que você não consegue contemplar todas as religiões, é que você seja realmente uma pessoa seguidora da laicidade do Estado e retire tudo. Pelo menos há alguns anos, o Supremo foi encarar essas questões de crucifixo em repartições públicas, né? É uma decisão já antiga também. Eu acho que se eu não estou enganado, já deve fazer mais ou menos uns 15 anos. Tem entre 12 e 15 anos essa decisão que o Supremo Tribunal Federal proferiu, exatamente encarando essas questões dos crucifixos, né, em repartições públicas. E aí o Supremo chegou à conclusão de que isso daí não viola o Estado laico, porque
é simplesmente uma manifestação cultural, porque a sociedade brasileira, seja católica, seja protestante, ela acaba, né, tendo adesão a algum tipo de manifestação da religião cristã. Isso, em tese, não violaria, porque o Estado não restringe manifestações de outras religiões. Né? É um debate complexo que, no momento adequado, vocês vão também discutir sobre isso. Mas o que eu ia chamar a atenção, Rebeca e as colegas e os colegas, era que esse modelo, né, só a título de complemento, da França, de uma laicidade bem restrita, né, no sentido de dar pouca margem para manifestações religiosas nos espaços públicos, e quando há ali risco de alguma forma você confundir a manifestação do Estado com a manifestação religiosa, isso decorre também da própria formação do Estado francês, né? O Estado absolutista tinha, dentre os seus fundamentos, o caráter religioso, né? O fundamento divino do poder. Então, a Revolução Francesa ela ocorre e a implantação da República Democrática na França, ela tenta varrer de qualquer jeito, qualquer resquício do antigo regime, das mais variadas formas, seja através das instituições, minando o poder do judiciário pela desconfiança e fortalecendo o parlamento, que iria, como eu já falei hoje algumas vezes, representar adequadamente o terceiro Estado, e também aspectos relacionados à religiosidade. Então, por incrível que pareça, a gente sabe que a história ela acaba apagando muita coisa no decorrer do tempo, mas muita coisa do que acontece hoje, né, na França, ela é decorrente do próprio processo de formação histórica, de como se deu a implantação daquela República Democrática. Né? Isso é um debate importante, bem interessante também, e, de fato, o gancho que a gente pegou para conversar sobre isso foi exatamente apontar, né, que esse modelo de liberalismo político aqui, ele impôs exatamente o surgimento desses direitos de primeira dimensão, né, que são direitos aqui civis, direitos políticos, manifestações, né, liberdades públicas, direito de propriedade e etc. Tá? Vejam, existem ainda algumas manifestações ou alguns desdobramentos dessa ideia de liberalismo, como liberalismo, ainda dentro do liberalismo político, tem algumas coisas para a gente discutir, algumas características. Eu vou falar ainda sobre liberalismo econômico e sobre também liberalismo que a doutrina chama de núcleo moral do liberalismo. Tá? Eu vou falar sobre isso, mas eu vou parar por aqui para que na próxima quinta-feira a gente dê continuidade e complemente isso, tá? Porque eu vou parar de gravar para poder fazer a chamada de vocês e, eventualmente, a gente responder aqui as dúvidas, tá? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação, algum complemento? Tudo certo, né? Então, deixa eu interromper aqui a projeção. Vou aqui também interromper a gravação